Bom, retomando aí a questão interativa sobre balística, vamos responder a questão e até mesmo verificar aí as alternativas, qual que está correta e justificar essa alternativa correta, tudo bem? Então, no caso aí, quando eu coloco na alternativa A que a identificação direta consiste no confronto balístico microcomparativo, eu estou invertendo a identificação. Então, na verdade, esse confronto balístico microcomparativo, ele se dá na identificação indireta, tá? Então, essa alternativa não condiz com a balística. No confronto balístico, na alternativa B, no confronto balístico, a análise microscópica do projétil, do estojo e da espoleta verifica as impressões como moldes das raias e eventuais defeitos do cano que são formados após o disparo. Bom, pessoal, dá uma olhadinha com maior atenção nessa alternativa. A gente já volta nela. Alternativa C, na identificação indireta, verificam-se as dimensões, as características, a espécie da arma em si, revólver, pistola, etc. O raiamento, se é liso, se é raiado, se é misto. O calibre, .40, 38, 12. Comprimento do cano, se é curto ou longo. A capacidade, o acabamento dessa arma, entre outras características. E também os caracteres impressos pelo fabricante, não só na arma, como também na munição. Então, no caso aí, a alternativa C, como eu disse, eu inverti essa caracterização tanto da arma de fogo como da munição, ela se dá através da identificação direta e não indireta, como está escrito aí, tá certo? Já a alternativa D, as impressões formadas no projétil, no estojo e na espoleta após o disparo não individualizam as armas de fogo. Bom, na verdade, a impressão em si, as impressões formadas nesses compartimentos, seja no projétil, no estojo ou na espoleta, são essas impressões que vão individualizar não só a munição, como também a arma possivelmente utilizada em um ato criminoso. Tudo bem? Então, no caso, a D também está errada pelo fato de não individualizar. Na verdade, essas impressões é que vão individualizar tanto a munição como a arma. E a alternativa E, os projéteis retirados do corpo da vítima seriam relatados pelos peritos como sendo um efeito secundário. Como eu disse na aula, esse efeito, no caso aí, a retirada do projétil do corpo da vítima, seria um efeito primário, em que houve o quê? O interrompimento da trajetória desse projétil. Tudo bem? Então, na verdade, aí seria um efeito primário e não secundário, como está descrito. Portanto, a alternativa correta dessa questão seria a alternativa B. Tudo bem? Bom, falando um pouquinho de outra área de atuação da parte forense, seria a papiloscopia ou datiloscopia, enfim, e a revelação de impressões digitais nos diferentes suportes, aí, nas diferentes superfícies, nos diferentes locais de crime. Portanto, nessa parte aqui, nós estudaremos o que? A parte de digitais, tá certo? Que tanto pode ser conhecida como papiloscopia, como datiloscopia. Bom, para fazer análise datiloscópica ou papiloscópica, inicialmente o perito em si ele precisa verificar os tipos fundamentais de impressão digitais. Esses tipos fundamentais de impressões digitais, eles são comuns aos homens, tá? Então, esse tipo fundamental não vai diferenciar um indivíduo do outro. Os principais tipos fundamentais aí, que vocês podem verificar na figura aí, na a gente chama de arco. Se você verificar, existem formações em arco das digitais, da polpa digital do dedo. A figura B, ela representa o que a gente chama de presilha
interna. Quando verificado, analisado, né, uma impressão digital no papel, quando essa presilha estiver direcionada para o lado esquerdo do papel, ou seja, que a gente chama internamente a mão, ela é chamada de presilha interna. Já a figura C representa, né, o tipo fundamental, que seria a presilha externa, que quando olhado também para o papel, analisado, né, a impressão digital no papel, ela está voltada para o lado direito, ou seja, para fora da mão. E por fim, o último tipo fundamental, né, de impressão digital seria o verticilo, que se, né, você observar, ele forma um caracol no centro da digital. Portanto, esses 4 tipos fundamentais não diferenciam os seres humanos. Eles só vão facilitar no desmembramento das análises, no desmembramento do caso. Tudo bem? O que realmente vai diferenciar, ou seja, vai individualizar o ser humano em si, seriam os pontos característicos datiloscópicos. E onde estão esses pontos característicos datiloscópicos? Estão entre os sulcos. São vários pontos, né, com diferentes formatos, em que a gente pode encontrar aí, em relação a esses pontos característicos, ilhota, cortada, bifurcação, enfim, várias características desses pontos. E para a gente identificar uma pessoa, é necessário, no mínimo, a análise de 12 pontos desse tipo, nas digitais. Tudo bem? Então, na verdade, o que diferencia, né, as pessoas em si, ou seja, individualizam as pessoas em si, seriam esses pontos característicos que se encontram entre os sulcos da polpa digital. Tudo bem? Bom, em relação à revelação das impressões digitais, né, como foi dito, né, normalmente a impressão digital ela é deixada em local de crime, em várias superfícies. E a grande maioria, né, não sabe, porém é comum, né, a impressão digital ser verificada em diferentes superfícies, praticamente todas as superfícies. O que vai, né, diferenciar aí, o que vai visualizar, evidenciar essa impressão digital seriam as diferentes técnicas. Então, dependendo da superfície aonde, né, foi decalcada essa impressão digital, deve ser aplicada, empregada diferentes técnicas. E essas técnicas a gente conhece a técnica do pó, que é a mais conhecida, que a gente observa aí nos CSI da vida, em que, né, o perito chega com um pincelzinho e com um pó para verificação da presença de impressões digitais. Outra técnica seria a vaporização. Ainda existe a técnica de reagentes líquidos e os reveladores. Né? Uma técnica, né, no caso de reagentes líquidos, bem conhecida, seria a de ninidrina, que é utilizada para verificar impressões digitais em papelões. Tá? Então, nessa superfície em si, né, papel ou papelão, em uma carta encontrada no lixo, enfim, utiliza-se um reagente líquido, que seria a ninidrina, justamente para que possa ocorrer a revelação da impressão digital, caso tenha no papel. Em relação às impressões digitais, as revelações em si, elas são, né, importantes no direcionamento da autoria dos crimes em si e até mesmo na verificação aí da individualidade de cada um, né, do ser humano. Portanto, é uma área em si que muitas vezes, né, a revelação dá para ser feita no próprio local do crime, através dessas técnicas, porém outras situações em que o perito ele tem que levar o material em si
para os laboratórios para poder ser analisado. Então, um exemplo aí, foi encontrado uma caneca no local do crime e que, né, o ideal seria levar essa caneca até o Instituto e aos laboratórios para realizar a análise de revelação de impressões digitais por diferentes técnicas, tá? A mais apropriada para o material apreendido, né, no local do crime, entre outros materiais, como por exemplo, né, uma faca encontrada, um revólver, né, uma pistola. Então todos esses materiais normalmente são encaminhados até os institutos e até os laboratórios para que, né, possam fazer a revelação das impressões digitais, caso tenha, através das diferentes técnicas. Tudo bem? Bom, e para fechar esse módulo de impressões digitais, né, e da papiloscopia ou datiloscopia, foi formulado uma questão em que trata sobre a parte de digitais. O enunciado da questão é o seguinte: a perícia foi acionada para atender um local com suspeita de latrocínio. Né? Para aqueles que não sabem, latrocínio é roubo seguido de morte, em que os peritos se depararam com um veículo em um lugar ermo e, dentro dele, um corpo. Os peritos, ao analisarem toda a cena do crime, verificaram várias impressões digitais espalhadas. Isso, né, espalhadas não só no veículo, mas, né, pode ter impressões digitais espalhadas até no corpo da própria vítima, tudo bem? Então, sobre a análise papiloscópica e de impressões digitais, sabe-se que alternativa A, para identificar um indivíduo pela papiloscopia ou datiloscopia, faz-se necessário, além de analisar os tipos fundamentais de impressões digitais, o mínimo de 12 pontos característicos datiloscópicos. Alternativa B, no corpo da vítima não é possível coletar impressões digitais. Alternativa C, para revelar a impressão digital nas diferentes superfícies é realizada apenas a técnica do pó. Alternativa D, apenas com os tipos fundamentais de impressão digital é possível identificar um indivíduo. E a alternativa E, as impressões digitais com sangue deixadas no painel do veículo só foram possíveis de visualizar após a realização da técnica com nidrina. Já voltamos.